Uma produção Voadora Arte. Aguarde. Dia. 3 pessoas atravessam uma faixa de pedestres. Uma delas usa uma bengala longa. Ideia original e pesquisa, Rafaela Lupetina. Direção e co-direção, Bernardo Amaral e Rafaela Lupetina. Em um semáforo, dispositivo sonoro com uma luz que pisca. Atrás de uma grade, placa Instituto Benjamin Constant. Sobre fundo preto em letras brancas, Vozes do Conhecimento, Memórias de Professores Cegos. Abaixo, o mesmo texto em braille. Sob o céu nublado, telhado de prédios com vista para o Cristo Redentor. Um jardim com variedade de plantas, ao fundo em um corredor, uma porta de madeira e janelas de vidro. Luzes externas se acendem. A minha principal memória Voz em off. é a própria entrada no IBC. No chão, 3 esculturas. Claro que eu tenho memórias maravilhosas do IBC. Lateral do prédio. Mas essa é a definitiva. Em uma Que sala. ela me integrou ou me reintegrou no meu processo educativo. Uma senhora de cabelos castanhos. Entre árvores, vista para o Cristo Redentor. O primeiro contato que eu tive com o IBC foi em dia 8 de março de 1982. Eu tinha 12 anos e a minha mãe chorava muito e eu também chorava, porque eu já entrei como interna. Uma mulher de Meu óculos. pai, nunca que eu vou trazer minha filha para um lugar que ela possa correr. Gente, na primeira semana aqui no IBC eu já estava descendo a escada pelo corrimão, assim. Porque era isso, a gente fazia, as pessoas faziam, a gente podia fazer também. Então foi muito... foi um renascimento mesmo. Esse primeiro contato foi o meu renascimento. Visto do alto, prédio do Instituto. Amplo complexo com dezenas de janelas na fachada, 2 colunas e uma escadaria. À frente, um jardim com uma fileira de palmeiras imperiais. Uma mulher loira caminha pelas áreas externa e interna Meu nome do é Instituto. Rafaela Lupetina e esse documentário é resultado da pesquisa de pós-doutorado do Programa de Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E a proposta desse documentário é trazer as memórias dos professores cegos aposentados que trabalharam por muitos anos numa instituição especializada na educação de deficientes visuais, localizada no Rio de Janeiro, o Instituto Benjamin O Constant. nome dela, a tinta Os em braille. professores compartilham conosco as suas memórias, as suas lembranças, depois de tantos anos trabalhando nessa instituição e após a aposentadoria poderem retornar para relembrar e compartilhar as suas memórias. No pátio do Instituto, Rafaela caminha com 2 mulheres. Elas conversam, passam ao lado de uma área de lazer. Hoje eu estou vindo ao Instituto Benjamin Constant, então na condição de aposentada, mas com a memória muito viva de tudo que eu vivenciei aqui dentro. Aparecida Leite. É um momento de muita alegria. A mulher de óculos. Porque foi aqui que eu me descobri como pessoa, como cidadã, e eu sabia que eu tinha um papel no mundo. As principais memórias que eu tenho daqui Carla Maria de Souza. tem a ver com as coisas que eu aprendi para minha própria autonomia, contato com outras pessoas cegas, Carla é negra. troca de Tem informações, cabelos grisalhos. porque é assim que a gente cresce. Me entender como pessoa que pertenço a mais essa cultura, né? Porque no meu caso são várias, né? Eu cheguei em novembro de 59 aqui no Brasil, Vitor Alberto da Silva no Marques. navio Vera Cruz, um navio grande, tá? Com mais 1.800 pessoas, tinha 3 andares. Então eu cheguei aqui no IBC em maio de 60, Ele é grisalho. quando os cegos tinham acabado Está em uma sala. de desalojar um diretor de quem ninguém gostava dele. Eu cheguei aqui numa fase política muito aguçada, né? O retorno a um lugar que você conviveu Maria da Glória de Souza Almeida. praticamente uma vida inteira, porque foi o meu lugar de aluna e o meu lugar de professora, então são muitos anos. Está em uma sala. Como professora, 43 anos. E como aluna, 9. Então esse retorno é sempre muito emotivo, mas também muito prazeroso. A tela escurece. A uma mesa, Carla usa uma máquina Perkins. Carla tem cabelos grisalhos curtos, usa brincos e um colar com peças redondas. Retornar à instituição, depois de ter
trabalhado nela por 25 anos, né? Retornar a essa instituição que, além de ser especializada, Carla, foi a primeira na América Latina nessa área, é uma satisfação, sempre um prazer renovado. É ver todas as mudanças que a minha vida teve depois que eu Carla vim usa uma bengala trabalhar nessa instituição, depois que eu conheci as pessoas que eu conheci aqui, como eu mesma me transformei como pessoa e como professora, e isso para mim é uma memória muito importante. E também, como eu até já falei anteriormente, né? Ela põe uma chave em uma Estar fechadura com ex-alunos e e lembrar, eles me fazerem lembrar de coisas das quais eu tinha me esquecido. E que eu na hora não dei importância, mas que para eles foram coisas importantes e que eles trazem na memória deles, e aí eu acabo me lembrando. Lembrando do contato, lembrando das broncas que você dá com o objetivo de ensinar, lembrando dos momentos em que você descobre que o cara aprendeu, que o cara entendeu. Nossa, eu achei que ele ia ter tanta dificuldade, ele foi tão bem, do momento em que um aluno lê Braille, do momento em que o aluno consegue fazer uma conta difícil e ele entendeu o processo. Essas memórias para mim são muito caras, são muito boas. E também das gincanas, que a gente fez muitas aqui, eles fazendo esquete, eles fazendo jogral. Essas memórias são muito gostosas. fachada do Instituto. As duas grandes colunas são redondas e largas. O cheiro de marisia sempre me lembra o Instituto, né? Dependendo da posição do vento, a gente chega aqui e a gente já sente o cheiro de marisia. Atrás do Instituto, o mar, na água, embarcações atracadas. E o cheiro que fica... Eu não sei como definir aquele cheiro. É um cheiro de madeira em espaço fechado. Quando a gente chegava às segundas-feiras pela manhã, as salas do corredor de madeira todas tinham aquele cheiro. Uma amiga minha define como cheiro de tapera velha. Porque é mais ou menos isso. A madeira muito antiga, uma madeira de muito boa qualidade, né? Mas muito antiga, junto com a marisia, ficou dias fechado, né? Sábado e domingo a casa não foi aberta, ou teve um feriado, alguma coisa assim. E aí quando você volta, tá aquele cheiro de casa, de madeira, mas que ficou fechado. Esses cheiros sempre me remetem aqui ao espaço. No prédio, 4 janelas abertas. Do Instituto, vista para o bondinho. Eu fui professor da casa durante 36 anos, 37 anos. Tal. Vitor usa uma bengala longa. Eu me aposentei com 73 anos e só não Vitor. Fiquei até os 75 porque eu já estava assim meio cansado e tal. E fui fazer outras coisas. Eu, quando estava aqui no IBC, era uma pessoa extremamente crítica em determinadas coisas, tá? Não é que eu seja uma pessoa inconformada, era uma pessoa engajada e permanentemente preocupada com as coisas, tá? Então, eu digo que, enquanto profissional, enquanto professor, eu fiz o que eu pude. Nem sempre foi o melhor, mas foi o possível. Uma porta se abre. Vitor entra em uma sala acompanhado de Rafaela. Sentado a uma mesa, ele usa uma máquina com 6 lâmpadas pequenas e interruptores. Ele mexe nos interruptores. As luzes se acendem e formam os pontos do braille. O que é? Dado, tá vendo? Viu como é que vocês formaram direitinho? Quando eu dava aula para os videntes, eu usava essa maquininha. Aliás, vocês sabem como é que eu comecei a dar aula no município para os videntes? Eu comprava aquelas placas de isopor, comprava aqueles alfinetes de cabeça e colocava numa posição, digamos assim, simétrica, né? Para dar os pontos do braille. Mãos põem pequenas peças em uma tela. Ó, se virar assim, é D, é 4. Se virar assim, 5, é o E. Eu fui chefe da divisão de cultura e lazer aqui, de 89 a 2003, responsável inclusive pelo setor de voluntariado e pela biblioteca, pelo teatro, pelo museu, pela sala de exposições. Todas essas salas, eu fui responsável por elas. Eu andava em média, durante o período que eu fiquei no IBC, por dia, eu andava em média 2 quilômetros por dia aqui.
porque eu percorria tudo quanto era sala. Vitor caminha no corredor. E não deixei de dar aula, continuei dando aula lá em cima. E dei aula de braille aqui, nessa sala, sala 30. Então a minha ligação sempre foi muito forte com o IBC. Sempre foi muito forte. A tela escurece. Dia, a fachada do Instituto. Acima das duas colunas, o nome do Instituto. Dezenas de janelas dispostas em 2 andares compõem a fachada do prédio. O pátio deserto. Nos fundos de um prédio, um ônibus escolar estacionado. Interior do prédio, uma fileira de luzes ilumina um corredor deserto. Ai, memórias de amor, memórias de amizade. Pés com sandálias caminham. Memórias de trabalhos realizados. Aparecida. De muitos estudos concluídos. Tô ficando arrepiada. Ela tem cabelos castanhos na altura dos ombros. Memórias que me fazem sentir viva. Em uma sala, a mesa lê em braille. Eu tenho a memória de que aqui no IBC eu renasci aos 12 anos, porque eu tinha baixa visão, perdi a visão aos 9 anos. Está no jardim. Quando eu aprendi o braille, eu senti que eu estava viva. Então, para mim, a primeira memória é essa de renascimento. Quando eu li o primeiro livro em braille, quando eu percebi que as pessoas com deficiência visual brigavam, brincavam, namoravam, casavam, trabalhavam, estudavam. E aí eu percebi que eu podia também fazer a mesma coisa. Então, foi de renascimento. Depois, memórias de muito afeto. A gente não tinha muito acesso a essa área em que nós estamos aqui hoje, quando eu era aluna. Então, quando tinha um motivo para a gente vir para cá, era motivo de festa, porque esse som do passarinho que a gente escuta ao longe, a gente não escutava lá dentro, mas a gente escutava aqui. Então, dava mais vida, sabe? A gente se sentia mais vivo quando a gente estava. O som da piscina, o som da bomba da piscina também. A piscina. Me lembro bastante. O som dos chuveiros, que eram aqueles chuveiros que eram uns canos, assim, aquilo no inverno fazia a gente sofrer de frio. Eu costumo dizer que eu aprendi primeiro a ser cega. Maria da Glória. Porque eu até brinco, a única cega que eu conhecia era eu mesma. E eu passei a ver o que é a cegueira. Talvez eu tenha esse vínculo afetivo com o Instituto por essa razão, pelo meu crescimento como pessoa. Porque o intelectual foi muito bom, claro. Ela em aula. Mas esse lastro que eu adquiri foi muito grande. É saber ver o outro como nosso semelhante, o nosso próximo. Aí tinha os meninos muito engraçados, não sei por que eles faziam isso. Eles iam para as janelas treinar instrumento de sopro. Aí aquilo ecoava nos pátios, que era uma coisa muito interessante. O barulho dos meninos jogando futebol. Mas sabe como é que eles jogavam futebol, Rafael? Então eles envolviam a bola com sacos plásticos para sentir o barulho da bola. E eles jogavam muito no pátio. E foi tão interessante. Quando eu cheguei como professora, anos depois, que eu passei muitos anos afastada do Instituto, e as crianças chegavam na sala e diziam: tia, você tem saco plástico? Aí eu dizia assim: não, por que você quer? Não, porque a gente quer jogar bola. Eu falei: meu Deus, aquela geração que não tinha nada a ver com a minha, 2, 3 gerações anteriores que faziam aquilo, e as crianças permaneciam com o mesmo tipo de prática dinâmica. Então são muitas memórias. Memórias sensoriais, memórias auditivas, memórias táteis. É a sensorialidade que faz com que você aprenda, com que você retenha na sua memória passagens, pedaços de vida que são os retalhos da nossa vida e que você não pode ignorar nem deixar num cantinho. Eles precisam ser preservados. A memória precisa ser preservada. A memória, seja ela qual for e esteja sendo analisada em que nível for, ela precisa ser preservada. Ela não pode ser esfacelada, porque se a memória é esfacelada, você mata a sua história, como você mata a história de uma instituição. A tela escurece. Em letras brancas. Este vídeo é vinculado à pesquisa de pós-doutorado de Rafaela Lupetina, Vozes do Conhecimento, Memórias de Professores Cegos, sob supervisão do professor doutor Eliezer Pires da Silva, no Programa de Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Ideia original e pesquisa, Rafaela Lupetina. Direção e co-direção, Bernardo Amaral e Rafaela Lupetina. Roteiro, Rafaela Lupetina e Bernardo Amaral. Direção de fotografia, operação de câmera aérea, som direto, desenho de som e mixagem, edição, pós-produção, color grading, Bernardo Amaral. Produção, Voadora Arte. Produção executiva, Rafaela Lupetina. Intérprete de Libras, Tiago Carlos da Silva. Legendas, Tami de Freitas. Audiodescrição, Kelly Cunha. Consultoria em audiodescrição, Danilo Souza. Agradecimentos, Aparecida Leite, Carla Maria de Souza, Maria da Glória de Souza Almeida, Vitor Alberto da Silva Marques, Instituto Benjamin Constant, Rio de Janeiro, 2024.